estudar a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Eu estou confundindo o profeta. Elias. Estou falando Eliseu e estou errando o seu nome, viu, Elias? Elias, José Alves, alegria vê-los. Eliana, dona... Vou lembrar. Antônia. Acertei? Acertei. Que alegria vê-los. Obrigado, Roberto. 19, hein? Que bênção. Vocês podem ter mais uns 20, viu? Cada um, 2, 3. Capítulo 4, nós leremos a partir do verso 17. 4:17. Cumprimentar aqui também esse casal que é amigo do Tiago e da Miriam. Que alegria recebê-los lá de Jaguariúna. Ah, que coisa boa. Sejam muito bem-vindos, viu? Se são amigos do Tiago e da Miriam, estão bem acompanhados. E que coisa boa. Essa turma está lá em Jaguariúna, a gente fica aqui com saudade deles, né? De vez em quando eles matam a saudade. Ultimamente eles estão meio lerdos, hein, Marquinhos? Não estão? Deixa eles, né? Capítulo 4, verso 17, diz assim a palavra do Senhor. E Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo, vocês mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Verso 25. Adão tornou a ter relações com sua mulher. E ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por esta noite, nós te adoramos, te bendizemos. Queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, pelo teu cuidado sobre esta igreja. O Senhor tem sido provedor, o Senhor tem sido sustentador desta obra. E eu oro ao Senhor que cubra cada família que aqui, ó Deus, tem adorado ao Senhor, servido ao Senhor, contribuído com a tua casa. Que o Senhor derrame sobre eles, ó Pai, as tuas bênçãos, ó Senhor. Que as promessas do Senhor os encontre. Que o Senhor possa sustentá-los e abençoá-los, ó Pai. Sê com esta igreja, que o teu filho, a tua filha, cada um de nós tenhamos alegria em honrar o Senhor com as nossas vidas, com tudo que temos. Oramos ao Senhor, oramos pela Luciana, que o Senhor derrame graça, Senhor, sobre a sua saúde física. Oramos pela vida também, ó Deus, da Débora. Oramos pela dona Cândida, que o Senhor sustente a recuperação da tua filha. Oramos, ó Deus, por todos que necessitam de cura, como também o André, pai do Tiago, que o Senhor visite essas vidas. Senhor, ouça a nossa
nossa oração. Nós somos o teu povo e a ti clamamos. Obrigado por esta noite. Fale conosco, Pai, por meio da ação do teu Espírito. A tua palavra foi lida. Edifique as nossas vidas, Senhor. Em o nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. O tema que eu quero destacar nesta noite é o seguinte: nossa esperança está no Senhor. Nossa esperança está no Senhor. Gênesis capítulo 4, de 17 a 26. Nós temos aqui um texto sequencial à nossa série, e nós estamos atentos ao que está acontecendo aqui nesse contexto. Nós vimos que o capítulo 4 começa com um culto. O culto onde Abel é aceito por Deus e Caim é rejeitado. Deus rejeita a pessoa de Caim e a sua oferta. Deus aceita Abel e a sua oferta. Depois disso, nós temos um enredo curioso. Um homem que é amaldiçoado por Deus e ao mesmo tempo nós podemos dizer que Deus foi misericordioso para com ele. E a palavra de Deus nos mostra que, a partir desse contexto, nós temos sim duas descendências. Uma semente, uma descendência, são daqueles que temem a Deus. E nós veremos de uma maneira categórica, nós inclusive usaremos o nome em Abel, mas nós vamos citar esse chamado Enos, chamado Sete, que foi o pai de, na palavra até eu citei Enos, mas Enos ou Enoque, algumas versões vão usar os mesmos termos. Quem são esses aqui? Eu quero destacar algo que às vezes passa um pouco despercebido. Você já imaginou como foram os dias de Eva? Como foi esse casal conviver com o que estava acontecendo à sua volta? E então eu quero mencionar Eva, uma mulher que coloca o nome no seu primeiro filho, de Caim. E quando ela vê que é um menino, ela fez o quê? Se alegrou. Se alegrou. Ela pensou: será esse aquele que Deus disse que da minha semente surgiria, nasceria, aquele que pisaria a cabeça da serpente? E você já conhece a história. Mas você já imaginou o que aconteceu com a mente e o coração de Eva? Qual o contexto que ela viveu esses anos? E quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, esses primeiros pais, eles manifestaram algo que nesta noite eu quero destacar como primeiro ponto: fé no Senhor. Fé no Senhor. Deus é soberano, mas quando acontecem as tragédias, declarar que Deus é soberano é fruto de um coração cheio de fé. Deus é soberano e está no controle em meio às adversidades. Deus é tão soberano que nós temos um contexto onde Deus, quem deu ao homem a capacidade de ser criativo, de ser habilidoso? Nós temos 3 áreas que diz o texto que os filhos de Caim dominavam. Vocês viram isso? Quais são? Metalurgia, instrumentos e pecuária. 3 áreas distintas que os filhos de Caim, através do mandato, lembra do mandato cultural? O que é o mandato cultural? Deus deu ao ser humano a capacidade de trabalhar, de ter funções, ofícios, vocacionado por Deus, habilidade que vem de Deus, para lidar com as mais diversificadas áreas. Eu tenho sempre dito, esse homem aqui, que é da palavra de Deus, ele entra em confronto com o homem chamado Neandertal. Já ouviu falar desse homem? É aquele lá da caverna. Tá
tá com nada esse aí não. Aquele lá teve que aprender a polir a pedra, não sei o quê. A palavra de Deus já não me apresenta assim, ó, e Deus vocacionou o ser humano. Tanto é que eles começam agora a fazer música. Eles utilizam da harpa, eles utilizam da lira, eles utilizam através da metalurgia de instrumentos. Só que, diante disso, o homem também manifestou o que estava no seu coração. O homem estabeleceu o caminho de impiedade, distanciado do Senhor, com toda essa capacidade que recebeu de Deus, não reconhecia que foi Deus quem deu essa capacitação. E diante desse contexto, o homem, sim, não reconhece a soberania, essa glória que Deus tem. E diante do mal há dois caminhos, desde aquela época. Ou nós vamos adotar o caminho, alimentarmos o ceticismo, que Deus não é soberano nada, que Deus não está no controle, que foge algumas coisas da mão de Deus, ou nós faremos como nossos pais, como Eva, confiaremos que o Senhor é poderoso e que em meio ao caos, Ele está no controle. Diante disso, meus irmãos e irmãs, nós temos uma narrativa onde a morte de Abel foi uma dor cruel. Uma mãe perder no mesmo dia um filho assassinado e um filho amaldiçoado por Deus. No mesmo dia, saber que o filho que agradava ao Senhor foi morto. E que a partir dali, Caim viveria totalmente afastado de Deus e de sua família. Num contexto onde esse trauma só se acentuava. Tem um filme chamado Reencontrando a Felicidade. É um casal que perde um filho num acidente. E quando a morte, quando uma circunstância trágica visita uma família, a situação ela é traumática. E sabe o que aconteceu? No filme há um retrato. Esse casal começa a lidar com essa dor, e essa dor é tão forte, esse trauma é tão forte, que eles não conseguem nem estar juntos. Pensam inclusive em separar, porque tudo que remete ao filho está ligado a eles. E uma sentença de culpa, uma sentença acusatória, toda hora visitando a mente de um e de outro, quando não acusando um ao outro. E diante desse contexto, uma das coisas que nós temos na palavra de Deus é que ela é restauradora. O Deus que nós servimos é um Deus que nos entregou um caminho de confiar nele. E vou declarar aqui algo que você pode passar despercebido, mas olha só o versículo 25. Está com a sua Bíblia aí? É bom você ter uma Bíblia, viu? Se você for comprar a sua Bíblia, compra ela na nova linguagem, a Nova Almeida e atualizada. Segundo Nicodemos, é boa. Então, se ele falou, a água parou, quase isso, né? Bem assim não, né? Mas a gente respeita tanto ele, né? E de fato, porque ela tem algumas características, por exemplo, não usa mais côvados, já dá o centímetro certinho, se é 50 centímetros, 70 centímetros. Nós usamos, presbiterianos, toda a vida usamos a revista e atualizada. Então essa é a versão mais nova, é a Nova Almeida e atualizada. Isso mesmo. Diz assim o verso 25, Adão tornou a ter relações com sua mulher. Parece banal, mas se você já viu, e nós sabemos os casados, que uma relação sexual não é apenas um ato. Uma relação sexual, ela está muito mais ligada a como o casal está. Está muito mais ligada aos sentimentos de um casal. E diz o texto bíblico que diante de todo esse caos, eles tinham dois caminhos.
colocar a cabeça num buraco. Eu tenho falado muito sobre esse tipo de depressão. Não é a depressão que é hereditária, devido às vezes uma questão hormonal, não é essa. Essa você trata inclusive com o médico, com oração, palavra de Deus e com o médico, amém? Eu estou falando de uma outra depressão, a depressão espiritual. É quando parece que você não tem mais saída, onde o problema é gigante, onde o caos está estabelecido, onde você não tem mais alegria na convivência do local mais sagrado que uma pessoa tem. Aonde? A família, o lar, onde acontecem as trincas, as rachaduras, e de repente você se vê num local onde perdeu-se a alegria. Diante desse contexto, os caminhos propostos são: fique depressivo. É natural que você vai viver o resto da vida assim, porque realmente a sua dor é gigante. E fique alimentando essa dor, porque de fato você teve uma perda muito grande. Não há possibilidade de perdão, porque o que aconteceu é gigante. Não há possibilidade de restauração, porque o que aconteceu é traumático. Não há possibilidade, porque você precisa ficar sempre preso a essas circunstâncias em sua vida. Eva, seu esposo, estão num dilema. E diante desse dilema, há uma possibilidade de distanciar-se de Deus. Poderia ter o primeiro divórcio. Poderia ter o primeiro caos marital. O primeiro casamento desfeito. Mas não é isso que nós vemos na palavra do Senhor. E nós vamos perceber que Eva vai deixar bem claro que o que sustentou a vida de Eva, o que sustentou a sua história, foi o seu coração crente, confiado, que Deus é Senhor e soberano da história. A palavra de Deus diz assim que Eva teve relações com seu esposo. Essa é uma bênção do casamento. Diferente do que o mundo prega, que o sexo você faz com qualquer pessoa em qualquer momento, o sexo ele é uma dádiva de Deus, para trazer harmonia, para trazer a graça manifesta de Deus num local santo, que é o lar, para a glória de Deus. Um local onde deve ser oferecido para o Senhor o leito sem mácula, ou seja, os dois estão ali dizendo: Senhor, nos consagre a Ti. Senhor, nós vivemos um problema de ordem tal, mas Senhor, Tu és o Deus das nossas vidas. Eu fico imaginando esse casal. Eu não sei quanto tempo demorou, mas um momento chegou e eles falaram o seguinte: ou nós confiamos em Deus e vamos recomeçar no Senhor, confiados que Ele é Senhor das nossas vidas, ou cada um seguirá para um lado. E o que diz o texto? Diz o texto que eles tiveram relação, e aí eu sempre gosto disso, porque agora eu sou, futuro papai. Aleluia, louvado seja Deus. Você quer ver um milagre? Milagre é ser pai, milagre é ser mãe. Ô Marister, presta atenção, hein? Isso é coisa para adulto. Casal fica assim, então nós casamos, tá jóia, então vamos programar. Aí programa o tempo, quando que vai ser. Aí quando chega naquela época, não é assim? Aí você começa assim: agora está na hora. Ao invés de ficar tranquilo, a gente fica o quê? Ansioso. Aí procura o médico, faz o sei o quê, tem o quê, não sei o quê, tá. Até que começa a passar os dias. Aí você faz aquela contagem. Uai, mas nós já começamos aquele dia, como é que é esse negócio, né? E nada. E não tem nem sinal. Aí, de repente, você fala assim: opa, tem um sinal. A menstruação atrasou. Não é assim? Normal. Aí o que acontece? Você vai lá, compra um negocinho lá, e volta todo meio sem saber o que está acontecendo na terra, e faz o teste. E aí o teste dá positivo. E você ouve da sua esposa: estou grávida mesmo. Aí eu falo: não é possível, é mesmo, eu confio no Senhor, mas é assim que funciona, já está pronto. Enquanto não ouvir aquele negócio disparado que chama coração, e falar: tem uma menina aí dentro mesmo, viu?
Eu não acreditava não, viu, gente? É dádiva de Deus. É um milagre de Deus. É Deus colocando a mão e falando assim: eu desejo que desse casal surja uma semente. Você tem filho? Você tem filha? É um presente de Deus. Muitos servos do Senhor, homens de Deus e de mulheres de Deus, não têm esse privilégio. E eles não têm nenhum pecado não, viu? É porque Deus tem outro plano. Mas se você tem, é uma dádiva. E o texto diz assim: Deus, ou melhor, Eva, quando sabe que agora está grávida, olha o que o texto diz: ela deu à luz um filho. Ela deu à luz um filho. Mas o que nós estamos aqui focados? Antes de ter esse filho, quantas noites Eva passou pensando: que tragédia é a minha história. E eu fico imaginando que ela não tinha o texto da palavra de Deus. Porque você tem hoje o Salmo 30, versículo 5. Quem pode aí, vamos acompanhar, eu vou ler para você. 35, diz assim: porque a sua ira só dura um momento, mas o seu favor dura quanto tempo? Está assim na sua Bíblia? O seu favor, Senhor, dura a vida inteira. Vamos juntos? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só quem confia no Senhor Deus, só quem conhece o Senhor de maneira pessoal e íntima, só quem teve a experiência do novo nascimento para conhecer o que esse texto está dizendo. Nós podemos viver momentos de caos, mas tem uma coisa: nós confiamos que amanhã, o amanhã chegará nas nossas vidas, e nós teremos motivo para dizer: o Senhor me visitou e por isso estou alegre. A palavra do Senhor nos apresenta que a fé é a certeza de coisas que se você não espera, você não tem fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção. Eva tinha convicção que dela sairia um menino, que seria aquele que Deus usaria para restauração da sua própria história. O texto diz: a convicção de fatos que não se veem. De fato, sem fé é impossível agradar a quem? O pastor, o diácono? Não. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que nele se aproxima creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. É essa sensação que nós temos na palavra do Senhor. Posso dizer a palavra certeza, quando Eva diz: vamos sim, vamos preparar para ter um novo filho. Vamos sim ter a nossa relação íntima. Vamos sim restaurar aquilo que pela fé nós ainda não sabemos como vai ser, mas cremos. Não vamos colocar nossa cabeça num buraco e ficarmos ali alimentando e lambendo as feridas. Vamos erguer a cabeça, já nos arrependemos e vamos confiar que o Senhor é soberano. A palavra de Deus diz que Deus, Ele muda, Ele transforma a sorte dos abatidos. Eva agora coloca um nome. Qual é o nome? Observe para você ter essa informação. Capítulo 4, verso 25, diz assim: e pôs o nome de Sete. Sete. A vida, quem deu foi Deus. E agora Eva coloca Sete. Segundo os estudiosos, essa palavra tem um sentido no hebraico aí, de dizer assim: Deus me concedeu. O nome Sete tem a ver com pôr no lugar, colocar no lugar.
E no lugar de quem Sete foi colocado? Abel. Abel. Aquele que, a semente daqueles que iriam invocar o nome do Senhor, como nós vamos ver. Abel foi morto pelo seu irmão. Agora Eva recebe um novo filho e coloca o nome de Sete. Deus colocou esse menino. Nasceu um menino nessa família. E Deus foi honrado, porque Deus foi reconhecido como provedor da vida daquele menino. Eva revela a fé. A palavra do Senhor nos apresenta que a esperança agora está nas mãos de Eva. Ao invés de ter agora uma história trágica, ela tem uma esperança viva nos seus braços. Um bebê, um menino. E eu quero declarar aqui, os pais. A gente tem um casal muito amado aqui que não tem filhos, né? Não importa. Tem uma notícia boa para você. Mas não é só para vocês não, para nós também. Um menino significava a esperança de redenção de Eva, sua família, e ela não tinha conhecimento ainda, possível, de todos nós. Mas a partir do momento que aquele bebê nasce, ele vem com saúde, ele cresce, Sete é o filho agora que Deus colocou no lugar. Ah, que privilégio. Um dia, uma mulher simples, um anjo apareceu e disse: não tenha medo. Maria, você foi abençoada por Deus, você ficará grávida. O mundo está um caos, a sociedade está se deteriorando cada dia mais. O mundo está numa guerra política, os romanos, ora os gregos, mas saiba de uma coisa, nesse momento é o momento mais importante da história da humanidade. Eis que você, Maria, está grávida. Um menino, um nascimento, é uma manifestação da graça de Deus, da restauração, tanto de Eva, como de todos nós que estamos aqui. Um filho nos foi dado. A palavra de Deus apresenta assim pelo profeta, ou seja, nós tivemos o privilégio de ter sim a verdadeira palavra de esperança. Se você hoje vive um caos na sua vida, se você hoje na sua casa, no seu casamento, não tem, passou da fase, não tem mais filhos, pastor, não tem mais motivos para guardar filhos, saiba de uma coisa, o filho aqui em Sete é uma representação do que aconteceria, e o fato que de fato vai trazer consolo, cura e restauração na sua vida, é saber que o Deus Todo-Poderoso enviou o seu único filho para nascer como uma criança e trazer cura, restauração e esperança a todo aquele que nele crê. Quando você se deparar com os problemas diários, lembre, a sua fé não está depositada nas possibilidades. A nossa fé não está depositada na igreja aqui física, nem no pastor. A sua fé está depositada naquele que assumiu carne, nasceu, trazendo a verdadeira esperança ao mundo, a todos aqueles que aguardavam, aquele que tiraria a culpa de sobre os nossos pais. Esse vai alimentar o seu coração, o seu casamento, a sua vida familiar, a sua relação com os filhos. Sabe aquele remorso que você tem, que você fala: eu fui um pai muito frouxo, eu fui um pai muito banana, eu fui um pai relapso, eu fui um pai que não cumpri o que de fato tinha que cumprir pela palavra de Deus. Saiba de todas essas acusações. Esse menino que nasceu, esse menino que foi enviado de Deus, o próprio Deus encarnado, agora recebendo natureza humana, nasceu de uma virgem. Esse é aquele que nos trouxe cura, restauração e trouxe perdão. Amém. Eu fico com o coração feliz de saber que a nossa fé está nesse homem
Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Se nós exercitamos a nossa fé, nós temos que confiar que o Senhor nos sustentará. E se Ele nos sustenta, se temos fé no Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos dará renovo. E esse é o segundo aspecto. No Senhor encontramos renovo. Olha só a história de Eva. Mais uma vez eu quero destacá-la. A gente já sabe que ela tomou do fruto. A gente já sabe que ela levou para o marido. Mas muitas vezes nos esquecemos que Eva conviveu grande parte da vida com a acusação no coração, na mente, onde Satanás dizia: eu te derrubei. Você, Eva, você sabia, Eva, que tudo que está acontecendo aí é responsabilidade sua? Eva, você sabia que o que aconteceu na sua casa é responsabilidade do seu pecado? É difícil saber quem suportou mais acusação, só Cristo. Mas em personagens da palavra de Deus, nós passamos um pouco despercebido. Eva conviveu com um ambiente familiar marcado pelo caos. Eva conviveu com um ambiente onde perdeu os 2 filhos num só momento. Diante de tudo aquilo que estava acontecendo, um filho era obstinado para o mal. E ela é aquela que tomou do fruto. E a serpente, eu imagino a gargalhada macabra que a serpente, não a serpente, o bicho, aquele outro, que lá em Apocalipse 20, João diz assim, Jesus revelando a João, a antiga serpente. Lá ele só tinha casca de serpente, era o próprio Satanás. E o texto nos apresenta que Eva agora, diante de todo esse caos, diante de toda essa desgraça que tem acontecido na sua história, Eva confiou no Senhor. E aqui é o ponto central para nós termos então uma fé verdadeira em Cristo e encontrarmos renovo. Tem gente que começa a caminhada com Jesus e para pelo meio do caminho. Opa, como assim? Não! Você tem que lembrar que Deus é um Deus que faz promessas, que Deus por meio da sua palavra fala conosco, e você não pode viver pela circunstância momentânea. Você precisa caminhar confiado naquilo que Deus falou por meio da sua palavra. E o que Eva fez? A despeito do mal que estava instalado, a despeito das circunstâncias que estavam acontecendo na sociedade, Eva encontrou na promessa de Deus esperança. Eva encontrou na palavra do Senhor, Eva aguarda no Senhor que um dia a serpente seria esmagada. É por isso que ela dá o nome de Sete. É por isso que ela se alegra. A vitória daquele que seria o prometido, o Messias. Hoje pela manhã eu disse isso. Quem escreveu o livro de Gênesis? Se é Moisés, e ele que está escrevendo esse capítulo, inspirado por Deus, o que Moisés está ensinando para o povo de Israel? Que eles aguardam quem? O Messias. Gênesis 3:15. Da sua semente sairá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Eva lidava todos os dias. Eu imagino, sei lá, uma crente pentecostal, e pentecostal igual nós. Amém? Ficou na dúvida, a pessoa que é pegadinha. Divino, nós não somos pentecostal, não? Não acreditamos no Pentecoste? Lógico. Não achamos que, ou melhor, não cremos que o Espírito Santo está sobre a igreja? Não oramos em nome do Senhor Jesus e pedimos que o Espírito Santo nos convença do erro, do pecado? Se não for esse Pentecoste, eu não quero. Se for aquele de chutar, de pular, de dar cambalhota, de gritaria, aí esse aí é práticas que a gente não adota. Mas nós somos sim
reformadinhos, né, Felipe? Reformadinhos, está vendo a liturgia do culto. Reformadinhos, mas chorando para que o Espírito Santo nos visite com poder e graça. Você tem orado assim? Falei hoje pela manhã. Jesus tem falado para você, nos últimos 30 dias, bem-aventurado, minha filha. Bem-aventurado, meu filho. Bem-aventurado porque você chora. Você tem falado isso? Ou melhor, Jesus tem falado isso de você? Mas não é porque o Palmeiras perdeu, não. Porque isso aí também é difícil de acontecer, né? Né, Vinícius? Não está chorando porque você fez o orçamento e escapuliu um monte de conta lá, está tudo no vermelho. Não está chorando por causa disso, não. Não está chorando porque o jovenzinho não quer namorar você. Não está chorando por causa disso, não. Está chorando porque você precisa que o Espírito Santo te dê forças para vencer o seu pecado. Você tem chorado? A palavra de Deus diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É o melhor lugar para chorar. Chora na presença do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz então que agora Eva, ela está aguardando, e agora ela tem um menino nas mãos, e Eva agora está admirada. Eu fico imaginando a cena. Eva celebrou quando teve Caim. Mas eu imagino também, novamente, o asqueroso, o maligno. Ah, achou que era ele, hein? Você viu o que eu fiz? Você nunca imaginava que eu ia sabotar dentro da sua casa, hein? Assinado capeta. Não é assim que ele faz? Aí Eva deve ter ficado abalada, hein? Nossa, que tragédia. E agora a palavra do Senhor diz assim, que esse Deus que Eva confiava, ela creu que Ele é soberano, que até mesmo a incursão do mal está no controle do Senhor, nada foge à sua mão. E quando a serpente achou que sairia vitoriosa, eis que Deus deu a Eva 7. Deus coloca 7 na vida de Eva, na história dessa mulher, desse homem, de Adão, de Eva. A promessa se cumpre. Eva aguardava que viria aquele que livraria a dor, da acusação, da tristeza, das lágrimas. Abre aí sua Bíblia em Lucas 3:38. Primeiro 3:23. Você conhece essa genealogia? Você conhece? Ó, por que a alegria de Eva era grande? Observa na Bíblia, tem que ter uma Bíblia. Diz assim, se você está sem, acompanha na tela aqui. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos, quando começou o seu ministério. Era conforme se pensava, filho de José. José é quem? Na linhagem, o que criou Jesus. Aqui é a linhagem da parte do pai. E vai dizendo, filho de Eli, ok? Eu não vou ler a genealogia toda. Vai lá para o versículo 38. Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Aleluia! A promessa se cumpre. A promessa se cumpre. Eva não estava vendo, mas já estava confiando. Deus me entregou um menino novamente, aleluia, louvado seja Deus. Quem dá a última palavra é o Senhor. Quem dá a última palavra é o Todo-Poderoso. Até quando ele, o maligno, pensa que tem uma vitória, Deus vai convergir isso em algum benefício para a glória dele e para o nosso bem. O texto nos mostra que Caim tentou com a sua maldade, Satanás, frustrar um plano, mas esse Deus soberano já havia restaurado. E você quer ver o ponto central? Quando eu destaquei que no primeiro aspecto a fé de Eva, no segundo é a restauração, é o renovo. Não somente isso, Eva creu, mas ela não viu. Você sabe,
Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15. Olha o que diz lá. Não era Sete, não foi ele o Messias enviado, não era Abraão, não era Isaque, não era Moisés, não era o rei Davi, mas todos eles, começando em Sete, Deus começou uma história que pela fé, aqueles que criam nessa história eram salvos no Antigo Testamento. Hoje nós temos a declaração da palavra de Deus, e diz assim, Colossenses 2, 14 e 15, cancelando, quem tinha o escrito de dívida? Eva. Quem tinha o escrito de dívida? Adão. A quem eles transmitiu esse escrito de dívidas? A quem? Nós. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Aleluia, Jesus removeu inteiramente, cravando-o na cruz e despojando, olha aqui a pisada, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre ele. Ele quem? A serpente, sobre ele na cruz. Aleluia, louvado seja o Senhor. A promessa se cumpre. A pisada sobre a cabeça da serpente é executada. E nós temos agora a palavra de Deus, dizendo, 1 Coríntios 15, 3, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos. Você quer encontrar esperança na sua vida frustrada? Tem uma notícia para você. Você já é até mais experiente que eu. Frustração toda hora bate na nossa porta. Se nós vivermos por causa das circunstâncias, nós seremos os homens e as pessoas mais infelizes da terra. Mas tem uma palavra de Deus para você. E essa palavra é: se apegue às promessas do Senhor. E sobretudo, qual é a maior promessa? É saber que você tinha um escrito de dívidas. E você jamais daria conta de pagar. E você, sendo um miserável pecador, não teria salvação. Mas diz o texto, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado. Cristo morreu no meu e no seu lugar, para que hoje, quando você viva a crise no casamento, a crise na família, a crise na vida profissional, a crise da adolescência, qual fase for, você tem que lembrar, o que importa é que eu sei que eu fui perdoado. Hoje eu posso dizer, qualquer plano na minha vida, o Senhor é soberano, porque a minha vida eterna está segura na mão do meu Redentor. Não sei você, mas eu creio que com essa segurança, dá para enfrentar os problemas do dia a dia. Com essa segurança, dá para a gente enfrentar a crise da autoestima. Com essa segurança, dá para nós confiarmos que Deus nunca negou as suas promessas. Ele há de nos sustentar e nos dar escape. A palavra do Senhor diz que Ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele vivo está, não só morreu, mas ressuscitou. E Eva, eu fico imaginando essa mulher lá no céu, né? Todo mundo tem um ditado que vai chegar lá e vai procurar eles primeiro, não é? Já ouviu falar? Onde que está Eva, né? Onde que está o Adão? Então você vai ter que procurar e ela vai olhar assim para você e falar assim, você não sabe da outra parte da história. Eu me arrependi e eu confiei de todo o meu coração que o Messias viria. E hoje você está aqui, miserável. Você está aqui porque eu confiei, a glória de Deus, eu sou um mero instrumento. Mas essa é a história dos que foram salvos, eleitos no Senhor. Quero terminar
Deus restaura. Vocês repararam? O capítulo 4 começa com culto. E o capítulo 4 termina com culto. Olha aí para você ver. 4:1, agora 4:26. Deus restaura a verdadeira adoração. Diz o texto, versículo 26. A Sete nasceu também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. É impressionante, os estudiosos dizem isso. Eu vou no caminho deles, você tem que fazer assim, viu? Cadê o Alvimar? O Alvimar que é um estudioso, é o mais novo estudioso. Pega os livros reformados. Se não tiver a bênção de um reformado, você joga fora. Mas aqui tem que ficar atento, porque tem muita coisa ruim. Viu, Marquinhos? Abre o olho. Bênção de Deus, os estudos que a gente pode fazer hoje com tanta ferramenta. Os estudiosos vão dizer que a palavra enos significa fraqueza, fragilidade. E o interessante é que é desses que Deus gosta. É dos fracos, é dos quebrados, é dos doentes. Não são os sãos. Do outro lado quem está? Do outro lado, eu não imagino muita coisa não, mas eu imagino que até avião lá, a turma do Caim estava criando já. Queria construir a Torre de Babel, chegar lá, fazer uma volta. Eu não sei o que eles estavam fazendo. Mas diz que eles sempre tiveram muito avanço tecnológico. Não é novidade não, gente. Mas tem duas sementes. Não que nós somos o povo que vai andar lá com o Fred Flintstone. Não. Você vai para a faculdade, viu? Você vai para a academia. Estuda. Forma. É bênção. Nós não negamos isso. Mas aqui é bem claro. Há aqueles que se preocupam com tudo que a vida oferece e a capacidade humana, e há aqueles que agora, a partir de Enos, invocarão o nome do Senhor, prestarão o verdadeiro culto a Deus, fará a Deus aquilo que todos nós que cremos no Senhor fazemos, prestamos esse culto verdadeiro, ou pelo menos deveríamos. A palavra do Senhor nos mostra que o Salmo 149:6 diz assim: declare louvores ao Senhor, declare com o seu fôlego de vida, com toda a sua força, cante louvores a esse Deus vivo. Sabe por quê? Tem dois grupos só: os que invocam o nome do Senhor e o adoram, e os que não têm nenhuma sensibilidade em invocar o nome do Senhor. São dois grupos. E a palavra do Senhor nos mostra que invocar o nome do Senhor aqui equivale a um verdadeiro culto. O culto no capítulo 4, início, diz que um foi aceito, o outro não. Uma coisa que o diabo faz hoje é atacar o culto. Hoje pela manhã a gente estava falando. Hoje tem culto que coloca copo aqui no púlpito, campanha de passar embaixo da porta, vem todo mundo de branco, vem todo mundo não sei do que. Sabe por quê? Satanás, ele quer fazer qualquer coisa que possa adulterar o culto. E ele tem ganhado espaço. Eu vi uma frase hoje de um líder espírita assim: Jesus Cristo ensinou. Aí eu falei, vai ensinar que é o caminho, a verdade e a vida. Que nós devemos amar uns aos outros. Ele não aponta, Jesus é o único e verdadeiro caminho para Deus. Hoje nós temos um perigo muito grande de prestarmos um culto de qualquer maneira. E o verdadeiro culto é aquele que cultua com o coração rendido. Aquele que se preocupa hoje, sobretudo, de estar num local onde diz assim: aqui invoca o nome do Senhor. Não tem elemento no culto aqui que eles inventaram alguma coisa, não. Se tiver alguma coisa que inventam, botaram esse trem aqui, Luciano, você fica enfeiando a igreja aqui. Tem que transmitir, né? Mas isso aqui não é parte do culto, não. Isso aqui é só equipamento eletrônico. O culto, a liturgia, inventaram alguma coisa nessa igreja? Abra bem o olho.
Se eu for o pastor daqui 10 anos, vocês abram bem o olho. Daqui 30, daqui 50, daqui 100 anos, abra bem o olho, porque o culto é para o Senhor, a liturgia é do Senhor, tudo fazendo para a glória do Senhor, não é de homens, nem de ninguém. E vou mais, a palavra do Senhor diz assim: invoca-me no dia da... Só quem conhece o Senhor que pode fazer isso. Invoca-o no dia da angústia. Crente, invoque o Senhor, porque essa é uma dádiva que você tem. Você teme ao Senhor, você pode invocá-lo. Até, vou dizer, né, Priscila? Você pode abrir a palavra e ler a palavra. Amém, igreja? Que tem lugar que fala que não pode abrir. Deus fala, Deus é invocado, Deus responde. E eu termino dizendo: o povo pecador estava trêmulo nos dias de Jeremias, e Deus disse: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Só pode invocar o nome do Senhor aquele que nasceu de novo e o teme, e Ele nos visita com graça e renovo. Ele nos visita. A palavra do Senhor diz que Paulo escreve: o Senhor Deus de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será, aleluia. Quem invoca o nome do Senhor é porque é fraco. Quem invoca o nome do Senhor é porque chora. Quem invoca o nome do Senhor é porque reconhece que Ele é soberano e nós dependemos dEle. E eu termino com o versículo de Atos 9, 21. Todos que ouviam que Saulo estava pregando, estavam assustados, atônitos, e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? Olha, havia perseguição a quem invocava o nome de Jesus. E quem era o principal capataz? Saulo. Invocar o nome do Senhor Jesus é um privilégio para os filhos de Deus. Faça isso de todo o coração. Restaura o culto doméstico. Gisele falou essa semana: vamos orar na mesa, vamos orar com culto doméstico bem acentuado, não só oração, vamos parar e fazer outra coisa. Daqui a pouco vem a Olívia aí, ó. Você está com os seus pititinhos lá acompanhando você na mesa? A Marina chegou, faz culto doméstico lá, tem que fazer. Louvado seja Deus. A menina, esses dias eu falei aqui de você, Marina, menina crente, Senhor, obrigado pela minha família. Restaura o culto na sua casa, agradece ao Senhor, pede perdão juntos, clama ao Senhor, invoca o Senhor na sua casa. O culto foi restaurado. E diz o texto que a partir dessa linhagem, o povo de Deus começou a invocar o nome do Senhor e chegou até aqui na igreja presbiteriana semear. Aleluia. Jaguariúna, um povo crente lá, aqui. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé, eu quero orar.